Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar em nossos corações. Olha, eu já estou passando para convidar você, meu irmão, minha irmã, para sábado. No próximo sábado, dia 29, teremos aqui no Projeto Maria Santíssima um Kairós. Projeto Maria Santíssima, emissão Resgate. Por sinal, esse Kairós vai iniciar às 16 horas e deve ir até 11, meia-noite, 1 hora da manhã, a gente não sabe. Mas iniciaremos esse Kairós às 4 horas da tarde com a Santa Missa, presidida por Dom Francisco Biazin, bispo emérito da Diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda. Sábado, 4 horas da tarde. Santa Missa. O que é Santa Missa? É perdão, é louvor, é comunhão. É o céu fundir-se, a terra fundir-se com o céu e o céu com a terra. A igreja peregrina junta-se à igreja celeste, nos juntamos com os santos e santas, aqueles que juntos de Deus estão. Então é o momento em que a igreja terrena e a igreja celeste juntam-se em um só corpo, em uma só família. É um todo. A diversidade, ela torna-se uma coisa só. Então, isto acontece em toda a Santa Missa. É a hora que a gente lê as Escrituras. Por sinal, eu era um daqueles que falava tanto mal da missa e não entendia que do início ao final da missa é as Escrituras. Aquilo que a gente costuma chamar a palavra de Deus. Então, se tem alguma coisa, se tem algum culto que é fundamentado nas Escrituras, é a Santa Missa. Do começo, da procissão de entrada, do canto de entrada, a hora em que o sacerdote diz: ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Ou seja, é a verdadeira missa. Quando termina a Santa Missa, está começando. O terminar, na verdade, é um começo. Ide em paz. Tudo aquilo que aconteceu aqui. Todo o encontro que tivemos com a palavra. Todo o encontro que tivemos com Jesus Cristo em corpo, sangue, alma e divindade, agora ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Façam missão. Por sinal, o tempo comum é exatamente este momento, é o nosso tempo, é o tempo da igreja de fazer missão, de evidenciar aquilo que aprendeu com Jesus Cristo. É a hora de colocar em prática as bênçãos do Natal, as bênçãos da Quaresma, as bênçãos do Tríduo Pascal. No tempo comum, a gente, como discípulos, nós, como discípulos de Jesus, evidenciamos e colocamos em ação. Então a missa é isto, e por isso eu convido você para esse Kairós, esse tempo de graça. Com o nascimento de Jesus, um novo tempo surgiu para a humanidade. Então, vivenciaremos isto sábado, a partir das 4 horas da tarde, já com a missa. Por aí você imagina como vai ser o negócio. Já vai começar com a Santa Missa às 4 horas da tarde, presidida por um autêntico sucessor apostólico, Dom Francisco Biazin. Será um momento de graça. E nós já conhecemos um pouco a pregação de Dom Francisco. Aquele pai, aquela pessoa sóbria, aquela pessoa que tem uma palavra de Deus, que traz o céu à terra no momento em que transmite os ensinamentos de Jesus Cristo. E você, claro, é o nosso convidado. Você é o nosso convidado. Vem para cá porque vai ser um momento muito especial. Mas hoje eu estou aqui acompanhado, do meu filho Jonatas, da missionária Eunice Veiga, certo? E nem sempre isso acontece, Mas está acontecendo e para mim é uma alegria poder transmitir um pouco da palavra de Deus junto com parte da minha família. Segunda-feira, a minha filha Lídia está chegando, Ela está no estado do Pará
e segunda-feira à noite ela chega, e muita coisa vai acontecer neste período agora, porque o Kairós que acontecerá sábado, ele já iniciou há 2000 anos atrás com a chegada de Jesus. Com o nascimento de Jesus, esse tempo de graça já se manifestou na história da humanidade. Então, também com a chegada da minha filha, nós iremos fazer alguns kairós diários, certo? Momentâneos, não serão todos os dias, mas iremos fazer alguns onde queremos que um tempo de graça aconteça na nossa e na sua vida, na nossa e na sua família. Amém. Hoje, queridos irmãos e queridas irmãs, o evangelho deste domingo, a liturgia deste domingo traz uma responsabilidade, um puxãozinho de orelha para todos nós. E eu quero colocar, não é mais para ninguém, é só para mim. Esse puxãozinho de orelha é só para mim. Eu sei que tem muitos pregadores pelo Brasil, seja da Igreja Católica, seja de outras confissões, protestantes, pentecostais, neopentecostais, enfim, são muitos os pregadores que tem. Mas eu quero tirar todo mundo e quero colocar esse puxão de orelha apenas para mim. É o meu egoísmo, porque se tem alguém que precisa disto, sou eu. Nós que manejamos as Escrituras, que evangelizamos, e não tem como a gente evangelizar sem levar as Escrituras sagradas. Não há como, a gente precisa levar as Escrituras sagradas. E a gente vai ver hoje, o sacerdote Esdras, ele pegou o livro da lei. É a primeira leitura. Na segunda leitura é São Paulo, que lança a mão às Escrituras. E no evangelho de hoje, que eu vou ler com vocês, um pouquinho deste evangelho, é Jesus, que em um dia de sábado lançou mão das escrituras judaicas, da Bíblia judaica, e seja o sacerdote Esdras, seja São Paulo, seja Jesus, todos convenceram por meio da palavra. Por quê, queridos? Porque eles meditaram, porque eles explicaram e porque eles aplicaram a palavra à própria vida. Se isto não acontecer na nossa vida, se isto não acontecer na vida do missionário, como Dom Ascona sempre diz, é possível, Sidney, que você esteja mandando milhares de pessoas para os céus, mas está caminhando a passos largos, abraçado à Bíblia para o inferno. Então, 3 coisas. Eles meditaram na palavra, explicaram a palavra e aplicaram a palavra à própria vida. Então, queridos irmãos, se a palavra, ela não nos torna uma assembleia, se a palavra não nos torna uma família, se ela não nos torna um único corpo, apesar da multiplicidade dos membros, algo, evidentemente, está errado. E, evidentemente, comigo. Não com a palavra. Não com a palavra. Então, queridos irmãos, a palavra, ela exige uma transmissão ordenada. Até porque quem irá ouvi-la é um excelentíssimo Teófilo. Veja a importância disto. A palavra, ela exige uma explicação, ela exige um debruçar-se, ela exige uma meditação, ela exige que nós, que transmitimos a palavra, encarnemos essa palavra em nossa própria vida, porque ela está sendo destinada a um excelentíssimo Teófilo. Teófilo é um amigo de Deus. Quem vai ouvir a palavra são pessoas sedentas de Deus. São pessoas que muitas delas não têm mais esperanças. E esse tempo de graça que começou com o nascimento de Jesus, ele vem dar esperança àqueles que não mais esperança têm, àqueles que não mais têm horizontes. E isso pode ser o pobre e pode ser o rico também, que ele tem de tudo, mas ele depara-se com uma fronteira existencial que ele daria tudo o que tem, tudo o que possui, para alcançar algo
que muito lhe é caro, que muito lhe comove, que muito lhe desanima, que muito lhe tira as forças, ele daria toda a sua riqueza. Então o evangelho de Jesus, ao mesmo tempo que é para os pobres, que já não tem nenhum recurso, que não tem nenhuma esperança econômica, nenhuma esperança social, mas é também para os milionários dos poderes materiais que veem-se não poucas vezes diante de fronteiras que não conseguem ultrapassá-las. Então, seja o pobre, seja o rico, eles são teófilos. O transmissor da mensagem de Deus, ele precisa ter a consciência que ele está transmitindo a palavra para um teófilo, para um amigo de Deus, para uma pessoa que tem sede de Deus. Já dizia o profeta Amós, chegará dias, que na terra haverá uma fome e uma sede, não de comida, não de bebida, mas da palavra de Deus. Então cabe a nós, queridos, esta responsabilidade de ruminar esta palavra, de termos respeito por esta palavra, de termos compromisso com esta palavra, de amarmos esta palavra, de refletir sobre esta palavra e de colocar esta palavra em nossa vida. Para que a partir deste suporte, a partir desta estrutura pessoal que recai sobre todos aqueles que são discípulos de Jesus e que têm o ministério de transmitir a palavra, para que essa palavra possa produzir frutos naqueles que nos escutam. A preocupação de São Lucas, vamos ao texto, queridos, porque eu vou falar muito e não vou ler o texto sagrado. O evangelho de hoje é 2 textos de Lucas. O primeiro está no capítulo 1, do 1 ao 4, e o segundo texto desta liturgia está no capítulo 4, do 4 ao 21. Muitas pessoas, isto aqui é muito sério, queridos, a forma como o evangelho, eu vou colocar aqui maldosamente, o evangelho de Lucas mais ou menos é isto aqui. E para ele escrever estas páginas, ele diz o seguinte: muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se passaram entre nós. Elas começaram do que nos foi transmitido por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever para você uma narração bem ordenada, excelentíssimo Teófilo. Desse modo, você poderá verificar a solidez dos ensinamentos que recebeu. Desse modo, você poderá verificar a solidez dos ensinamentos que recebeu. Ou seja, São Lucas, ele não fechou o olho aqui e vem de lá que já vai aqui. Não foi dessa forma. Ele investigou, ele pesquisou e escreveu de forma ordenada. Ele valorizou a codificação da mensagem e valorizou o seu interlocutor que iria receber a mensagem. E por seu turno, ele também se valorizou, porque ele não deu para o excelentíssimo Teófilo qualquer coisa, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Este é um problema que temos, queridos. Porque queremos e somos amantes de frases prontas. Nós somos amantes daquilo que massageia o nosso ego. E quando trata-se, nada contra. Precisamos dessas frases. Às vezes, durante o dia, estamos resolvendo uma coisa e outra. Tem que ir aqui, tem que ir mais ali, tem que ir mais acolá. E, de repente, alguém dá uma palavra, uma frase assim, a gente sente um ânimo, uma alegria com aquilo. Eu já vou resolver aquilo que está faltando, que não deu certo ali, mas já vou conseguir lá aquele documento, já vou voltar.
Mas com a estrutura da mensagem de Deus não é bem assim. Exige que que valorizemos a mensagem em si, o próprio Deus, valorizemos quem vai receber a mensagem e nós, através do estudo. E porque a gente não estuda, como disse o profeta Oséias, o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Porque não faz aquela acurada investigação que Lucas fez. Porque não preocupa-se em mergulhar, em contextualizar, em ver o antes, em ver o depois. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, a preocupação de São Lucas deve ser a nossa também. E precisamos observar que os ensinamentos, Jesus dedicou parte da sua missão aos ensinamentos. E os ensinamentos de Jesus causavam, e você sabe disso, pelas Escrituras. Os ensinamentos de Jesus eram entendidos e eram elogiados. Então não podemos tornar vã a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, queridos, o livro não é nada. A gente apelida o livro da palavra de Deus, mas a palavra de Deus é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. No princípio era o verbo, no princípio era o logos, no princípio era a razão, no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra encarnou-se na história da humanidade, no ventre da bem-aventurada Virgem Maria. Então Jesus não se banalizou, ele que era a própria palavra. Por isso os seus ensinamentos eram compreendidos e eram elogiados. Então nós não podemos tornar o Cristo desprezível. Não podemos tornar o Cristo um objeto simplesmente da psicologia, do ego, daquilo que me faz bem. É preciso eu ter conhecimento para que eu possa viver a minha fé de forma autêntica e não ser levado por todo vento de doutrina. É muito fácil a gente pegar frases prontas, repetindo-me, aquelas frases que nos massageiam, que nos animam, e arrastar multidões para longe de Jesus, para longe da igreja de Jesus, para longe do caminho de Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, o que há de pessoas distantes de Jesus, achando que estão no caminho de Jesus, não é coisa pouca. E cabe a nós esta responsabilidade, cabe a nós esta investigação sóbria que Lucas teve para transmitir a palavra aos excelentíssimos teófilos, porque a maioria destes excelentíssimos teófilos são pobres, são pessoas sem instrução, são pessoas que deixam-se levar por quem sabe falar um pouco, porque tem um desarnamento verbal. E ai daquele que escandalizar um dos meus pequeninos. Ai daquele que pegar um desses pobres, um desses analfabetos, um desses sem instrução e levá-los para o inferno. Em cima de interesses pessoais. Ai, ai, ai. Por isso, queridos, eu quero pegar este ensinamento de hoje e colocar sobre mim, porque se tem alguém que precisa deste ensinamento, este alguém sou eu. Não banalizemos Jesus Cristo. Jesus vai dizer, na segunda parte deste evangelho, por sinal vamos para lá logo, é o capítulo 4 de Lucas. Olha aqui, queridos, o que vai acontecer. Repleto do Espírito Santo, Jesus voltou do Rio Jordão, repleto do Espírito Santo. Jesus voltou do Rio Jordão e era conduzido pelo Espírito através do deserto. Aí ele foi tentado, eu peguei errado o texto, é o versículo 14. Mas vamos lá, a mesma não vai mudar muito.
Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas, e todos o elogiavam. Jesus foi à cidade de Nazaré, onde se havia criado. Conforme o seu costume, no sábado entrou na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus encontrou a passagem onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa notícia aos pobres. Estes pobres podem ser os ricos. O rico que diz: eu dou tudo para que o meu servo seja curado. Eu dou tudo para que o meu filho seja sarado. Eu dou tudo o que tenho para que o meu pai, a minha mãe, a minha esposa, para que aquela pessoa que tanto amo saia desta situação que está. Quantos ricos, milionários, que já curvaram-se diante de Jesus Cristo. São pessoas ricas que tornam-se pobres diante da mensagem que o Espírito reveste-nos, unge-nos para transmitir a mensagem. Os próprios santos foram testemunho disso. Testemunhas vivas, vivíssimas. Todos os santos missionários. Eles viveram isso, eles curvaram-se diante da palavra. Foram pessoas ungidas pelo Espírito Santo, pessoas que abriram mão de riquezas, de posses, de ostentações para seguir a Jesus Cristo. Em contraproposta, queridos, enquanto o evangelista diz com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, quantos pobres que se tornam ricos da pior qualidade, ricos soberbos, tornam-se pessoas que não curvam-se à mensagem de Jesus, ao evangelho que foi destinado a ele. Tenhamos isso em mente: ninguém vai para o céu por ser pobre e ninguém vai para o inferno por ser rico. Joguemos por terra esta premissa, porque ela é literalmente e radicalmente falsa. Olha o que é que Jesus está dizendo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Em seguida, Jesus fechou o livro, o entregou na mão do ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vocês acabam de ouvir. Nós que anunciamos o Evangelho, nós que anunciamos Jesus, precisamos levar a sério a pessoa de Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus, ela precisa suscitar esperança nos desvalidos, nos doentes. A palavra de Deus, ela dá sentido à nossa vida, queridos. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Eu preciso estar dentro deste projeto. O pregador que não entra dentro deste projeto do amor de Deus pelo mundo, o amor salvador de Deus pelo mundo, ele está literalmente fora da missão. Se eu transmito a mensagem de Jesus, é porque eu também quero amar o mundo de tal maneira ao ponto de dar-me, para que todo aquele que me escute creia, para que todo aquele que escute a mensagem de Deus através dos meus lábios possa entregar-se a Jesus. Como eles ouvirão se não há quem pregue?
O crer passa pela transmissão da mensagem. E está sobre os meus e os seus ombros a responsabilidade de estarmos neste projeto salvífico, porque Deus, o amor de Deus pela humanidade é uma verdade, ele continua evidente, ele é atual, ele não deixou de ser. A palavra de Deus suscita esperança. A palavra de Deus dá sentido à nossa vida e a missão do discípulo não pode ser outra senão a missão do seu mestre. Será que nós podemos proclamar isto? Jesus é o meu mestre? Jesus é o meu pedagogo? Jesus é o meu legislador? Será que podemos querer hoje entrar na dinâmica do amor salvífico de Deus pelo mundo ao ponto de dar o seu unigênito filho? É uma missão nossa. É um dever de cada um de nós proclamar a libertação aos presos. É missão nossa. Proclamar a restauração da vista aos cegos. É missão nossa anunciar um tempo de graça que começou com a chegada de Jesus Cristo há 2000 anos atrás. É necessário, queridos irmãos, que como discípulos de Jesus saiamos fazendo o bem. É preciso que nós ajudemos a quem precisa, é preciso que nós sejamos promotores da vida. Aqui está o escopo, aqui está o mapa, aqui está o roteiro da missão do discípulo de Jesus Cristo, porque essa foi a missão dele e essa deve ser a nossa. São elementos fundamentais da missão de um discípulo de Jesus Cristo. Se a palavra de Deus, meus queridos irmãos e irmãs, ela não nos faz enxergar, se ela não produz esperança, se ela não está sendo proclamada adequadamente, ela não é palavra de Deus. E para que a palavra de Deus seja proclamada adequadamente, ela precisa estar enraizada na igreja de Jesus Cristo, na doutrina dos apóstolos, dos sucessores dos apóstolos, dos primeiros cristãos que fizeram valer Jesus Cristo na vida deles. Deixemos, queridos, que a palavra de Deus germine. Tenhamos os olhos fixos em Jesus Cristo. Ele fechou o livro. E todos na sinagoga estavam com os olhos fixos nele. Fixemos por um instante os nossos olhos em Jesus. Ele que é a palavra da vida. Ele é fonte de água viva. O Espírito do Senhor estava sobre ele. E o Espírito do Senhor está sobre nós também. O Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre você e quer estar. E se não está, alguma coisa está errado comigo. E eu quero colocar-me hoje, meu Senhor, junto com meu filho, junto com a minha esposa, dentro desta dinâmica, dentro desta espiritualidade. Eu quero te dizer, Jesus, que eu e minha casa estamos dispostos a entrar nesse projeto de amor pelo mundo. Esse amor que quer salvar a humanidade, que quer dar vista aos cegos, que quer restituir a audição dos surdos, que quer abrir a boca dos mudos, que quer restaurar o andar dos paralíticos. Aquelas pessoas que perderam o movimento das pernas, o movimento dos braços, o movimento da alma, o movimento do intelecto, o movimento sóbrio dos seus sentimentos. Nós estamos aqui, Senhor, para lhe dizer que sem o seu Espírito nós não podemos fazer esta missão.
Assim como o Senhor recebeu o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu com a unção para proclamar a boa nova aos pobres. Nós queremos este Espírito, Senhor, porque é na força deste Espírito que vamos conseguir amar o mundo de tal maneira, ao ponto de valorizar a palavra, ao ponto de valorizar aquele excelentíssimo Teófilo, embora ele seja um marginalizado, embora seja alguém que esteja sendo a escória da sociedade, embora seja aquela pessoa de alta periculosidade, mas eu quero me dirigir a essa pessoa como um excelentíssimo Teófilo, que está naquela situação porque está lhe faltando a palavra de Deus, que está naquela situação porque lhe foi subtraída a faculdade plena, Satanás lhe roubou a capacidade de ouvir e de colocar em prática a palavra de Deus. Me faça valorizar o pobre, o indigente, o desvalido, o necessitado, aquela pessoa que é indigna das grandes rodas sociais. Mas nós queremos ir a eles, às prostitutas. Nós queremos ir, Senhor, às lésbicas, aos homossexuais, a todos aqueles que são desprezados. A todos aqueles que inclusive já disseram, para nós não tem mais jeito. Assim como o Espírito do Senhor esteve sobre Jesus de Nazaré, vem sobre nós, Senhor, porque nós carecemos de Ti para levar a Tua mensagem a tantos que precisam. O Espírito de Deus está aqui. Sim, Jesus. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. O Espírito de Deus está aqui. E aí também de você, querido, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados. Pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos de almas são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Graças e louvores.
louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus continue a derramar sobre cada um de nós toda a sorte de bênção. A porção de bênção que Ele tem para nós neste dia, nesta semana que está iniciando. Toda a sorte de bênção. Ele sabe o que necessitamos. Ele conhece a nossa dor e não tenha dúvidas, irmãos, que assim como a dor de um filho nosso dói mais em nós do que neles, a nossa dor dói mais em Deus do que em nós. Oi? Não. Ele conhece os detalhes, os meandros da nossa história. Ele conhece os nossos impossíveis. Ele conhece. Não há nada em nossa vida que esteja fora da onipotência, da onipresença e da onisciência de Deus. Ele sabe todas as coisas. E já dizia Santo Agostinho, ele não permite um mal se desse mal não puder tirar um bem ainda maior. Então louvemos a Deus por aquilo que Deus está produzindo em nossa vida. Louvemos a Deus porque Ele está abrindo os nossos olhos. Louvemos a Deus porque Ele está abrindo os nossos ouvidos para que possamos escutá-lo de verdade. Louvemos a Deus porque Ele está abrindo cárceres. Quantas pessoas aparentemente libertas estão encarceradas? E Jesus precisa abrir a porta desse cárcere. E Ele pega inclusive as investidas de Satanás contra a nossa vida para nos tirar do cárcere, para nos fazer ver o cárcere que estamos. Então acolhemos este ano de graça que Deus está dando para todos nós. Saibamos e tenhamos esta esperança. Ele conhece a minha vida, Ele conhece a minha dor, Ele sabe o que estou vivendo, Ele sabe o que estou passando. Ele sabe de tudo. Ele sabe as fronteiras dos meus impossíveis. Ele está sabendo. Vamos louvá-lo. Vamos louvá-lo, vamos exaltá-lo, vamos adorá-lo, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Os primeiros cristãos, quando estavam morrendo, né? Os soldados do Império Romano, quando eles estavam morrendo nos combates, eles diziam assim: Ave César, moritura te saluto. Ou seja, salve César, morrendo te saudamos. Os primeiros cristãos, eles viram aquilo, como os romanos, os soldados romanos morriam, as suas últimas palavras no campo de batalha. E quando eles estavam sendo perseguidos, quando eles estavam morrendo por Jesus, eles começaram a dizer: Ave Cristo, moritura te saluto. Ou seja, salve Cristo, morrendo te saudamos. Há poucos dias, estivemos na festa de São Sebastião. Um herói da fé. Um herói da fé. Dia 22 de novembro, a igreja celebra Santa Cecília. São cristãos lá do início dos primeiros anos da fé. No ano 107, Santo Inácio de Antioquia, que foi levado da Síria para Roma para ser comido pelas feras, ele escreveu várias cartas. E em cada cidade que eles atracavam, ele escrevia, ele confortava os irmãos, e uma delegação quis adiantar-se a Roma
para ver se ele não era condenado à morte, para impedir aquela sentença. Inácio de Antioquia disse: não façam isso, tenham amor por mim. Porque se tem algo que eu quero, é morrer por Jesus, é testemunhar Jesus lá na arena. Eu quero estar lá. E se aquelas feras ousarem fazer comigo o que elas ousaram fazer com muitos cristãos, que elas não chegavam perto. Oh, glória a Deus! O que será que aquelas feras viam? Que determinados cristãos tinham que ser tirados de lá e eram mortos de outra forma. Será que era o quarto homem da fornalha que estava com Daniel? Que os leões não ousaram atacá-lo, comê-lo, devorá-lo? Inácio disse o seguinte: se elas ousarem, se essas feras tiverem a petulância de não avançarem em mim, como fizeram com muitos cristãos, eu irei atiçá-las. Eu irei perto delas, eu vou mexer com elas, para que elas venham sobre mim e me devorem e me triturem todos os ossos, porque eu quero ser trigo de Deus. Não façam isso, não intercedam por mim diante do poder imperial, porque agora está nascendo um homem de verdade. Agora está nascendo um cristão de verdade. E é exatamente nas horas de dor que um cristão de verdade está nascendo, está sendo liberto, está sendo transformado pelo autêntico testemunho que ele pode dar da sua adesão em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que desça sobre todos nós, hoje e sempre, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.